Opa, e aí pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu irei falar sobre o desenvolvimento de Sanji durante o decorrer do mangá. E eu já quero agradecer ao Pedro que fez esse texto e me permitiu usar, valeu cara? Enfim, vamos lá. Depois dos capítulos 841 e 842, sinto que temos conhecimento suficiente do passado de Sanji. Esse vídeo é sobre as possíveis pistas que o Oda deixou sobre como o personagem foi desenvolvido e construído tão bem que com todas essas informações é possível entender as raízes da personalidade de Sanji e podemos olhar para cenas antigas e ver um significado mais profundo por trás delas. Portanto, esta é basicamente uma combinação de análise do personagem, análise da história e algumas teorias. A primeira coisa a se notar sobre o Sanji é seu nome. É impossível saber se o Oda decidiu escrever o nome dos irmãos de Sanji muito mais tarde, mas considerando que Sanji teve um nome com o número 3 desde o início, definitivamente não é impensável que o Oda já soubesse que o nome de Sanji tinha certa ambiguidade. A primeira vez que Sanji entra na história, ele está servindo um vinho a Full Body. E não só é uma possível dica para Vinsmoke, mas o próprio vinho é descrito como vindo do norte. A terra Miquil, da qual Full Body fala, também parece francesa, o que se encaixa com o fato de Sanji ser afiliado à França. Depois, também temos o nome do próprio vinho, que é Itzerbergenstein, que é obviamente alemão. No anime, eles até o traduziram para Wurzburgenstein, que é um vinho muito antigo da região vinícola alemã da Francônia. A Germa 66 é obviamente baseada na Alemanha, então neste primeiro vinho tivemos uma combinação do norte, Alemanha e França, o que poderia ter sido um simbolismo inicial para o passado de Sanji. E também temos a reação bastante brusca de Sanji a isso. Depois disso, temos o sonho de Sanji. Vemos que Sanji gosta de cozinhar e já sonha em encontrar o All Blue, mas nunca aprendemos a origem dessas partes do personagem. Até agora, descobrimos que seu amor pela culinária vem de querer fazer sua mãe feliz, e ele aprende sobre o All Blue em um livro que leu quando criança. Ao contrário da maioria dos outros personagens, demorou anos até o Oda finalmente decidir nos mostrar de onde o sonho de Sanji realmente veio. Embora o flashback de Sanji com Zeff seja muito sobre o sonho compartilhado, a origem do sonho em si não é o foco do flashback, mas sim sobre sua conexão com Zeff e a dívida que Sanji tem com ele. Vemos o amor de Sanji por comida e a paixão por cozinhar como sua grande conexão com sua mãe, que foi a única coisa verdadeiramente feliz que ele teve em sua infância. E como acontece com muitos momentos com Sanji, é tudo sobre ele se alegrar por fazer os outros felizes. Basicamente, é algo que já sabíamos sobre ele, mas agora podemos entender ainda melhor. No primeiro flashback de Sanji, também podemos ouvir usar lâminas como armas, mesmo que seja por um breve momento, e agora sabemos que ele foi treinado em esgrima e pelo menos adquiriu algumas habilidades básicas. O fato de que ele adquiriu a característica de Zeff de não usar as mãos também pode ser melhor compreendida depois de aprendermos o quão importante é para Sanji receber a aprovação de Zeff. Além disso, o fato de que ele não se sai exatamente bem em usar lâminas e teve algumas experiências muito ruins com isso, me fez ver ainda mais o porquê dele nunca ter se importado em desenvolver mais essa habilidade.
Com a forma como ele cresceu, cercado por homens e provavelmente tendo um complexo de treinar para se tornar mais forte, não é de se admirar que Sanji tenha um relacionamento com Zoro que envolva competir e ser rude, embora Sanji não seja tão competitivo quanto Zoro. Se olharmos para Zoro, ele é basicamente o que Judge sempre quis que Sanji fosse, bastante implacável e com certa sede de sangue, visto que Zoro é um dos poucos personagens do bando que realmente matou uma pessoa. Não estou dizendo que Zoro seja mau, mas ele certamente deve lembrar Sanji de seus irmãos até certo ponto. Uma vez, por meio de uma melhor compreensão da formação de Sanji, podemos agora olhar mais de perto e até certo ponto entender melhor sua relação com Zoro. Além disso, o fato de que Zoro tende a insultar as sobrancelhas de Sanji não ajuda em sua relação com ele, considerando que isso é um lembrete constante de seu traço familiar. No arco de Baratie, também vemos Sanji ter uma relação bastante interessante com o fogo, quando o vemos lutar contra o fogo de Pearl sem problemas. Algo que eu sempre achei estranho, e até recentemente apenas presumia que fosse algum tipo de hack. Entretanto, as suas chamas foram confirmadas como fruto de suas próprias emoções. Sabemos que Judge está basicamente no mesmo nível de Vegapunk, e foi capaz de modificar seus filhos. Também sabemos que eles têm diferentes tipos de poderes que podem ser relacionados a Akuma no Mi, como podemos ver em suas sobrancelhas com o formato em espiral. Então, basicamente, as sobrancelhas poderiam ter sido um prenúncio desde o início. Oda certamente parece dar muita importância a isso, visto que ele segue permanecendo as sobrancelhas de Judge às escondidas. A sobrancelha de Sanji sendo parte do autógrafo do Oda também faz com que pareça que ele tem alguns planos especiais para o cozinheiro de sobrancelhas encaracoladas. É dito pelo próprio Oda que às vezes ele mesmo se pergunta se o próprio Sanji é uma Akuma no Mi. Depois disso, também temos a luta de Sanji com Kurobe, que se concentra em ele ser incapaz de proteger ninguém. É possível que aprendamos mais sobre Sanji e essa característica, mas não é a parte que quero falar. Mas um painel bastante fascinante é Kurobe falando sobre como realmente há um humano que pode sobreviver aos seus socos e depois passa a questionar se Sanji era mesmo um mero humano. Aqui temos Kurobe achando difícil acreditar que Sanji é um mero humano, e considerando o que sabemos agora e o fato de que Sanji possivelmente poderia ter poderes além de um humano normal, apesar de ser um fracasso quando criança, pode nos mostrar que o Oda realmente planejava sobre as modificações de Sanji desde o início. Durante o arco da Ilha de Drum, também pode ter algumas pequenas coisas a serem observadas, mas também podem ser apenas aleatórias. A primeira coisa de que estou falando é que quando Nami fica doente, a primeira reação que vemos é a de Sanji, e sua preocupação inicial é que Nami morra. Esta pode ser uma reação natural, considerando que sua mãe morreu de alguma doença. Além disso, também temos Sanji falando sobre dar comida a Nami que estava doente. Não ser capaz de comer é um sintoma que sua mãe tinha, então parece que o Oda pode ter tido a experiência de Sanji com sua mãe ficando doente em mente, quando escreveu sobre suas reações ao ver Nami naquele estado. Chegando a Alabasta, tivemos um grande prenúncio para Sanji, mas primeiro quero apontar alguns painéis interessantes de quando Oda apresentou Ace como irmão de Luffy. A primeira coisa a se observar é que o rosto de Sanji está escondido e também com os 3 pontinhos escritos em seus balões, enquanto Ace fala sobre cuidar de Luffy como um irmão. O segundo inclui a reação de todos ao Ace pedindo a eles para cuidar de Luffy, exceto Sanji. Todos reagem ao Ace ser um bom irmão, enquanto Sanji tem uma reação um pouco diferente do resto. Eles não estão apenas falando sobre irmãos enquanto Oda está escondendo Sanji, mas tem as citações "não consegui vencê-lo nenhuma vez" e "um humano normal" cobrindo Sanji.
Não há como essa conversa não fazer Sanji pensar em seu passado e na maneira como seus irmãos o trataram em sua infância. Mas, claro que há toda a parte com o Mr. Prince. Eu não acho que tenho que falar sobre isso em detalhes, mas o fato de que as teorias sobre Sanji ser da realeza existem há muito tempo. Basicamente, havia pequenas pistas suficientes para reunir teorias bastante sólidas, mas foi Sanji se autodenominando Mr. Prince em combinação com seu jeito um tanto chique que fez os fãs especularem sobre sua possível origem. Também temos Zoro o chamando de Príncipe dos Idiotas na luta do Dave Backfight. Embora isso seja definitivamente uma espécie de prenúncio de Sanji ser da realeza, ainda é um pouco estranho que isso seja realmente uma parte do seu passado que ele não se importa em aludir. Sua compreensão da posição de Vivi como uma realeza e o quanto sua visão de seu povo difere da Vinsmoke também é algo fascinante para se olhar novamente depois de saber mais sobre Sanji. O arco de Jaya nos trouxe uma quantidade surpreendente de presságios sobre Sanji. O primeiro sendo o painel bastante estranho de Sanji encontrando uma foto de uma mulher no navio naufragado. Isso é outra coisa que chamou a atenção de muitos teóricos e eu diria que, com agora sabendo sobre a mãe de Sanji, esta cena poderia muito provavelmente ser uma referência a Sanji se lembrando do que aconteceu com ela. A mulher na foto não é uma cópia exata de sua mãe, mas ver o rosto sorridente de uma mulher de cabelos claros ainda pode ser o suficiente para desencadear uma memória. A imagem pode ser um prenúncio, pois veio um pouco antes de saber mais sobre o passado de Sanji e resultou em muitas teorias sobre a mãe dele. É claro que a pista mais óbvia de Jaya é Sanji revelando sua origem de nascimento vindo do North Blue, e neste ponto todos podemos concordar que o Oda deve ter tido um plano para desenvolver o passado de Sanji. A reação de Sanji e o fato de que ele meio que evita o assunto de sua origem foi obviamente escrito de propósito. O fato é que ele está realmente mantendo sua promessa a Jojo de nunca falar sobre sua família. Também o ouvimos contar ao bando sobre Norland, o mentiroso, que ele leu quando criança. Agora, como Sanji chegou ao East Blue, Oda prova mais uma vez que manteve os detalhes sobre o passado de Sanji ocultos por um motivo e agora, finalmente temos a resposta para essa pergunta. Durante Jaya, também somos apresentados a Bellamy, do Flamingo, e ao Darkness of North Blue, que entra em cena muito mais tarde com Trafalgar Law e Dressrosa. Pode não estar diretamente conectado à família Vinsmoke, mas ainda mostra que Oda desde muito cedo escolheu o North Blue como um lugar que ele iria desenvolver mais. Depois disso, não há grandes momentos por um tempo quando se trata de pronunciar, pelo menos não que eu possa pensar. No entanto, há muitas interações e conversas de Sanji que agora adquiriram um significado mais profundo depois de aprendermos mais sobre seu passado. Estou falando sobre coisas como ele encorajando o Usopp em Enies Lobby ou suspeitando do passado sombrio de Robin, provavelmente a entendendo melhor do que ninguém. Acho que a maioria de nós pode ver as semelhanças entre a situação de Robin e o que aconteceu com Sanji durante o arco de Whole Cake. O discurso de Reiju sobre encontrar pessoas que o tratam da maneira que ele merece é bastante semelhante ao que Sal disse a Robin. Mas há também o fator compartilhado de ser odiado simplesmente por existir e pensar que é melhor morrer. Sanji sempre foi uma pessoa muito empática e desde o início mostrou grande compreensão para com os membros mais fracos da tripulação, como Usopp e Chopper. O que eu quero dizer com isso é que Sanji e seus relacionamentos podem ser lidos sob uma nova luz depois de conhecer seu passado. Oda não apenas pronunciou pedaços de enredo e informações, mas conseguiu escrever momentos para Sanji que já eram fortes.
mas agora consegue mais uma nova camada para eles. Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo para aquele seu amigo Sanji Tarde, Zoro Tarde, aquele cara que não gosta do Sanji, aquele cara que ama o Sanji, para qualquer fã de One Piece. Essa foi apenas a parte 1 do vídeo. Logo logo sairá a parte 2. Não sei se a parte 2 será logo o próximo vídeo que eu irei postar no canal, mas é melhor vocês se inscreverem para não perder mais nenhum vídeo e garantir estarem aqui para ver a parte 2 dessa maravilha. E é isso, até mais.